você não se preocupar com a sua imagem, você também está passando uma imagem, né? De quem você é, do que você pensa. Acho que a imagem não diz tudo sobre você, mas ela é um potencial de comunicação não verbal indispensável aí nos dias de hoje. Porém, é o que eu sempre falo, não adianta você vestir a pessoa maravilhosamente bem, né? Com as roupas que ela quer, com as cores que favorecem a ela, se ela não tem uma comunicação assertiva, se ela não tem um comportamento adequado. E eu costumo dizer que a tecnologia, ela veio para facilitar muito, muito a nossa vida, mas ela atrapalhou demais o comportamento e os relacionamentos, porque ela tirou a fala como principal meio de comunicação. Olá, eu sou Ilse Sola e esse é o Empresário Sem Filtro, o podcast que traz pessoas reais para falar da vida real de ser um empresário de sucesso. E hoje nós temos duas convidadas, como eu sempre digo, incríveis, mas dessa vez eu sou meio bias mesmo, porque são grandes amigas e pessoas que eu admiro muito. Então, Raquel Jordan, diretamente do Rio de Janeiro, a gente agora está ficando internacional aqui. E Silvia Sigliano, que é uma amiga e pessoal, e que depois a gente conta um pouquinho aí dessa nossa relação de, inclusive, determinar minha paleta de cores também. Raquel e Silvia são, como é que eu descrevo? Consultoras de imagem. Consultoras de imagem, gente. Olha que chique. E a gente hoje vai conversar um pouco, né, sobre o que é etiqueta corporativa, etiqueta das redes, e como uma consultora de imagem pode ajudar empresas nessa jornada, né, de se posicionar e de reforçar a sua marca. Então, um pouquinho de vocês, pessoa física aqui, da história de cada uma. Vamos começar pela Raquel? Vamos. Obrigada pelo seu convite, estou muito feliz de estar aqui, né? Ainda mais junto com a Silvia. Então, eu sou Raquel Jordan, trabalho com consultoria de imagem desde 2010. E dentro da consultoria de imagem, a gente tem 4 pilares. Hoje em dia, a gente diz 4 pilares, né? Aparência, comunicação, comportamento e atualmente imagem digital. Então, em 2010, eu quis entrar mesmo no mercado corporativo, porque eu vi a importância que tinha de todos esses pilares, né, na construção da identidade, da imagem, realmente, do corporativo. Então, minhas formações são do Brasil e no exterior, né? Eu quis fazer formações internacionais, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, para ter essa diferença, porque culturalmente tem diferença, né? E estou nesse mercado, adoro, trabalho com multinacionais, mercado de luxo, sempre trazendo, através de palestras, treinamentos, workshops, a importância realmente do comportamento. Porque quando a gente fala em etiqueta corporativa, as pessoas remetem muito a palavra etiqueta a algo antigo, né? Então, trazendo a importância dessa etiqueta, que nunca passou de moda e que hoje está mais na moda do que nunca, vamos dizer assim, né? Isso aí. E Silvia? Quem é a Silvia? Bom, eu sou Silvia Sigliano, consultora de imagem, especialista em tendências. Me formei no FIT em Nova York, tive a oportunidade de morar lá por 5 anos e realmente mudou minha vida, minha carreira e minha maneira de olhar para a moda, né? Eu sempre gostei muito de moda desde pequena. Não fiz faculdade de moda porque na época mal tinha faculdade de moda. Fiz administração na FAP, mas, né, a vida me levou para esse lado e eu gosto muito de abordar a moda como significado, né? A moda como comunicação, como maneira de expressão. Por isso que eu acho que dentro de tudo que a moda tem, é a parte de consultoria de imagem e pesquisa de tendências que mais aborda essa questão, né, da moda como comunicação. E a imagem é aquela coisa, né, faz parte de quem somos, hoje em dia cada vez mais com redes sociais e reuniões por vídeo, depois da pandemia. Você não se preocupar com a sua imagem, você também está passando uma imagem, né, de quem você é, do que você pensa. E então, nada melhor do que aproveitar, né, acho que a imagem não diz tudo sobre você, mas ela é um potencial de comunicação não verbal indispensável aí nos dias de hoje, nesse mercado corporativo em constante mudança, em transformação. E então, apesar de ser especialista em tendências, eu trabalho já com a Raquel em alguns trabalhos corporativos, né, para algumas empresas. Estou fazendo agora todo o dress code de um grande canal de TV, que tem sido um desafio, e a gente pretende colaborar aqui, né, com os empresários, ajudar aí em alguma coisa. É só lembrando que aqui é sem filtro, tá, gente? Tá joia. Então, assim, é vida como ela é mesmo. Tá joia. E eu estava até brincando, a Silvia falando, eu assisto essa rede que você diz, né? E fico agora prestando atenção. Então, eu falo, gente, olha a roupa.
Olha como ela tá. Isso aqui já tem influência da Silvia, tá? Mas muito legal tê-las aqui, né? Eu sei que é um tema, algumas vezes árido, inclusive, mas até pela minha formação, né? Pelo meu background também, falar de branding, falar de marca é uma coisa essencial. E essa questão da marca pessoal ou da marca corporativa, né? Elas de alguma maneira se intercalam, né? E se influenciam mutuamente. Então é muito importante a gente discutir isso. E aqui a gente sempre fala muito isso. A gente traz, obviamente, o empresário, que de alguma maneira também é a situação de vocês, mas em grande parte quem são as pessoas que ajudam esse empresário no seu processo, na sua jornada de gestão dessas empresas, né? Que podem contribuir de alguma forma a essas corporações. Ou com essas corporações. Então, eu acho que é um assunto aí que a gente tem muito que explorar. Então, vamos começar um pouquinho explicando o que é consultoria de imagem. Vocês já deram uma pincelada, mas assim, no dia a dia, o que vocês fazem, como é que vocês se relacionam tanto na consultoria corporativa como na pessoal? Na pessoal. Então, tem uma diferença, lógico, né? A consultoria de imagem pessoal, ela aborda muito em relação à autoestima da pessoa. Como que a pessoa vai se enxergar. A gente trabalha, eu sempre comento, né, porque eu dou aula para formadores, né, para consultores em formação, e sempre falo que a gente trabalha um pouco como se a gente fosse um psicólogo, porque os clientes sempre se abrem muito com a gente, sabe? E a gente tem que ter muito essa escutativa. Então, a gente traz essa autoestima, né, trabalhando a aparência, grande maioria das vezes é a aparência, né, uma maneira que se veste, as cores que ficam melhor, que é o que realmente as pessoas precisam e querem. Porém, é o que eu sempre falo, não adianta você vestir a pessoa maravilhosamente bem, né, com as roupas que ela quer, com as cores que favorecem a ela, se ela não tem uma comunicação assertiva, se ela não tem um comportamento adequado. Então, quando eu falo para você que a gente trabalha na consultoria de imagem com aparência, comunicação, comportamento e imagem digital, é para a gente ter uma consistência dessa imagem. Porque isso constrói a marca dessa pessoa. Né? Lógico. Claro. E dentro do corporativo não é diferente. A gente não trabalha essa questão da autoestima, mas a gente traz esse equilíbrio, essa consistência entre a identidade da empresa, que é como ela quer ser vista, percebida e avaliada, né? Pelas pessoas que, se ela vende um produto, se ela vende uma consultoria, pelos seus clientes. E do outro lado, o colaborador ou funcionário, que ele é o quê? Como que a empresa é realmente vista, percebida e avaliada. Então, entre como a empresa quer ser e como ela é, existe um caminho muito grande, né? Que tem os meios. Como são os meios? É a forma que a pessoa responde um e-mail, é a forma como a pessoa atende o telefone, é a maneira como ela volta um WhatsApp. Então, hoje, né, com a habilidade que você tem, com as ferramentas de CRM, com esse mapeamento que você tem de todos os canais de comunicação e conexão com este cliente, você consegue sim perceber que essa comunicação, ela tem que ter um equilíbrio, ela tem que ser a mesma, né? Porque senão fala cada hora de um jeito, de uma maneira diferente, um conteúdo diferente. Então, você tem comunicação mais do que nunca é fundamental. E é nessa hora que passa a credibilidade, passa uma consistência daquela comunicação. Ah, eu vou comprar esse produto porque ele me transmite segurança, eu vou comprar esse serviço porque tá me deixando segura, enfim. E essa abordagem do funcionário, né, do coisa, também tem que demonstrar isso. Com né? certeza. Eu tenho que me sentir segura também, falando inclusive com a atendente lá e com todo mundo com quem eu me relaciono. E como é que é esse trabalho, né? Como é que vocês fazem essa abordagem? Como é que vocês chegam até a empresa? Ou o que a empresa procura? Elas têm a noção de que elas precisam disso? Como é que é? Sim. A gente passou, né? Sempre gosto de trazer para o contexto do hoje, né? A gente teve uma época que o dress code era muito bem resolvido, era muito pré-estabelecido, né? Terno e gravata para homem, dependendo do ambiente profissional, ou calça e camisa para mulher. Hoje, né? Com a flexibilização do dress code,
começou a trazer mais problema, na verdade, para as empresas, e é bom porque traz mais trabalho para a gente. Mas, na verdade, ainda poucos conhecem o trabalho de uma consultoria de imagem, né? Esse trabalho que eu estou fazendo por esse canal, antes eles tinham stylists, né? Que é muito confundido o profissional de stylist com o profissional de consultor de imagem. O consultor de imagem pessoal, são 3 serviços básicos: a coloração pessoal, que hoje é muito conhecida, como a gente já falou aqui, análise de estilo, análise de tipo físico, né? Depois tem outros serviços como personal shopping, análise de montagem de looks, e quando a gente aprendeu no curso, né, eu também me formei em 2008, era obrigatoriamente todo mundo tinha que passar por tudo isso. Hoje não, hoje é muito mais flexível, né? Isso falando de pessoa física. No corporativo, as empresas vêm mais com essas questões, por exemplo, começou com a sexta-feira casual, né? Casual Friday. Casual Friday. E eu falo, quando a gente não tem opção, quando a gente não tem escolha, é mais fácil, né? Quando a gente abre as opções, leque, né? Quando a gente abre o leque, gera mais dúvida, né? Tem gente que tem um bom senso, que gosta de moda, que sabe, mas tem muita gente que não. Isso não é uma questão, e também não quer saber, né? Eu falo sempre que eu contrato muitas pessoas para fazer coisas que eu não gosto. E tem muitas pessoas que não gostam de fazer compra, não gostam de entrar no shopping, não gostam de pensar no que vai vestir, né? Então, por isso que tem os consultores de imagem. E no caso das empresas, nos dias de hoje, com toda essa liberdade do vestir, né? Com toda a diversidade que a gente tem falado, é uma questão muito íntima o que a gente veste, porque tem a ver com a nossa imagem pessoal. Mas a sua identidade, né? Sim, a sua identidade. O seu próprio estilo, né? Então, as empresas trazem, às vezes, uma demanda, né? Um briefing de algum caso pontual, de algum caso específico, sabendo Começa muitas vezes mais pelo incômodo, total, que alguma situação que ele enfrentou e não sabe como administrar, como abordar. Às vezes o RH da empresa já tentou, a própria empresa já tentou e não deu certo. E aí eles entendem que vindo um terceiro, né, com toda a capacidade técnica, formação e tudo, com treinamentos, então é muito treinamento e muito na abordagem, como a gente faz, né? Então entender qual é o briefing da empresa e trazer isso em forma de treinamento. E também tem, Gilce, uma coisa muito... O que é formal? O mais clássico, né? Vamos dizer, como Silvia colocou, costume e gravata. Todo mundo sabe que isso é mais formal, mas a partir do momento que você tem uma informalidade, as pessoas se perderam nessa questão da palavra informalidade. Informal, poxa, então eu posso estar vestido como eu gosto de ficar em casa. Então é a informalidade que está deixando as pessoas inseguras, porque até que ponto eu informal? Até que ponto eu posso... O que é casual? Exato. E o que é formal? Exato. É a mesma coisa que nem casamento, né? Às vezes a gente vai lá, lê a mesma... E vai googar, né? Gente, é verdade. O que é mesmo que isso aqui? Verdade. Como é que eu me vestir? Hoje em dia, inclusive, no site, né, do casamento, Sim. eles mostram, eles dão exemplos. Põe fotinhos, né? Essa coisa então, toda. Assim, é difícil para todo mundo. E o RH vem e fala, né? Por favor, preciso de ajuda. E é aquela coisa, aquela frase, casa de ferreiro, espeto de pau. Quando é alguém da empresa falando, vira como se fosse uma imposição. Você cria uma certa isenção da empresa. Sim. E aí, quando chama alguém de fora, vem alguém com realmente essa capacidade técnica, trazendo exemplos e cases. É um refresh, né? Ainda mais com treinamento, onde que, por exemplo, no meu caso, acredito que da Silvia também, a gente coloca muita imagem. Então, a pessoa começa a observar, poxa, é mesmo. A gente não vai como uma forma de dar uma aula. A gente vai como uma maneira, pelo menos o meu trabalho é assim, de fazer com que os colaboradores comecem a perceber, gente, é mesmo. E quando você fala, né, determinados assuntos, eu morro de rir, porque fica todo mundo um olhando para o outro, tipo, se vendo ali naquelas questões. E é incrível, porque eles saem dos treinamentos reflexivos, pensando, poxa, gostei. Poxa, é mesmo. Porque quando você leva o treinamento, principalmente em relação ao dress code comportamento, eu sempre abordo, né, esse treinamento, workshop, enfim... É para vocês, olha que legal, porque hoje vocês estão aqui, mas do jeito que a rotatividade de trabalho está, né? No futuro talvez você não esteja, mas aqui essa empresa quis investir em um conhecimento que não é aquele conhecimento técnico do teu trabalho, em algo mais para você. Então é bem legal, né? E a gente mostrar para eles que a imagem correta, ou a imagem, usando bem a sua imagem, é um bem para eles mesmos, para a carreira deles, né? Que foi o que a Raquel falou. E aí muda o olhar, então não é uma imposição. Hoje não se pode, é lógico que tem que analisar contrato, lei, tudo, cada empresa tem o seu contrato com o funcionário, mas em geral, né, não se pode mais impor. Então, a maneira da gente falar nunca
faça isso, não faça aquilo, isso pode, isso não pode, não. Recomenda-se, né? É muita maneira de treinar e mostrando o valor, né, daquilo. E a gente tem vários casos, assim, né? Tem um colega que ele falou que ele passou pela consultoria de imagem e muitos homens têm receio, né? É o mais difícil, principalmente um homem aqui no Brasil. Masculino, né? Público masculino, que antes da consultoria de imagem, ele chegava num prédio, ele era recebido pela área de serviço. Ele era direcionado para a área de serviço. E depois de passar pela consultoria, mudou completamente. Então, a imagem não é só sobre a gente, também é sobre o outro. Né? Também é o ambiente onde a gente está inserido. Né? Você vai num casamento, por exemplo, são fotos que vão ficar ali para a posteridade, um álbum de fotografia da família. Então, isso é legal, né? Um bom exemplo. Porque assim, como você se sentiria, né, se fosse o seu, né? Exato. Se tivesse aquele o padrinho ali de bermuda, né? E essa questão de hoje, de muita informalidade das startups, da geração milênio, geração Z e tudo, que pode vir do jeito que você quiser, vem de chinelo, vem, tudo bem, eu acho que, né, cada empresa tem o seu perfil, eu acho que né, se não tem atendimento ao cliente, se esse realmente é a imagem que a empresa quer passar, não tem nada de errado, né? Porém, os estudos de visagismo na consultoria de imagem mostram que muitas vezes você é percebido, a maneira como você se veste, você também se comporta de maneira diferente. Totalmente, né? Você tá de bermuda e chinelo, ou você tá com uma calça social e uma camisa, ou a mulher tá com uma saia, ela também vai sentar e se comportar de uma maneira diferente, né? Então, Isso é verdade. E a primeira impressão, a gente fala muito de primeira impressão, né? Consultoria de imagem é isso, em relação à primeira impressão. A primeira impressão é que fica... a primeira impressão é a que fica. Você tem uma segunda chance de causar uma boa primeira impressão? Tem, mas só se o outro te der essa oportunidade. Porque quando a gente fala de primeira impressão, dentro do mercado corporativo, a gente está conhecendo pessoas novas o tempo todo, né? Médicos querem pacientes novos o tempo todo, empresas querem clientes novos o tempo todo, networking, essa coisa. Então você precisa, você não vai ficar sempre com os mesmos. Então as primeiras impressões você tem que causar positivamente. Né? E quando a gente olha para uma pessoa, são segundos que você forma, né? Principalmente... Tem credibilidade, não tem? Tem uma comunicação legal? Será que eu vou querer ouvir o que ele tem para me dizer? Então, a gente trabalha muito nesse sentido. Né? E principalmente no mundo, né, onde a exposição ela é muito forte e ela é constante. Então, por exemplo, na hora que você está... mostrando a sua imagem para o mundo o tempo todo, em diversas circunstâncias, em diversos formatos, até quando você fala de rede, todo mundo fala, olha, você tem que ter uma consistência, você tem que ter uma frequência. Então é isso também, né? Se você tem se você descobriu uma determinada identidade em você, uma determinada essência, e você quer passar isso, isso é reiterado de várias formas, né? A imagem e o visual é muito importante, a gente sabe disso. Então, é realmente uma ferramenta para ele. Sim. Não é uma questão de imposição nem nada. É uma ferramenta. Eu trato muito como isso. Né? Exato. É uma coisa que ele pode usar, inclusive, porque um dia ele também pode ser dono da empresa, ele também pode ter as suas querer, convicções. Né, virar um empreendedor e ele constituir algo para ele. E ele também pode estar na posição de também querer, né, entregar uma identidade, uma marca. E precisar ter essa autonomia e essa colaboração, né, de todos os envolvidos para que você possa institucionalizar essa imagem. É verdade. É uma coisa interessante também que a gente estava comentando, que os dias de hoje, principalmente depois da pandemia, o dono da empresa, ou o diretor, ou o presidente, ou quem fala em nome da empresa, e qualquer funcionário, né? É importante a imagem pessoal. Cada vez mais as pessoas querem saber quem está por trás, quem que faz aquilo, né? Quem que é a pessoa que fala pela empresa, como que ele se comporta. Então, né? Acho que as media trainings, né, o tempo todo, acho que a imagem, então, cada vez mais é importante, rede social, a gente sabe, foto, né, profissional. Como tirar uma foto. Hoje todo mundo faz curso de oratória, né, para saber como falar, como fazer, né, a dicção correta, a impostação vocal. Você tem hoje uma série de treinamentos, inclusive como escrever, né, para se posicionar no WhatsApp, etc. Então, é um todo, né, é uma construção holística. Existem vários elementos que fazem com que você transmita uma determinada imagem e construa, por consequência, essa marca que você quer expressar ou quer deixar.
E o que é... Então, por exemplo, se a gente falasse, olha, eu preciso fazer um trabalho nesse sentido. Isso passa o quê? Por um briefing, aí ele vai dizer ali, e isso pode ser construído de diversas formas. Pode ser um workshop, pode ser palestra. O ideal pode falar. É que tenha... 3 coisas, né? Um treinamento junto com uma cartilha, se a empresa quiser ou não, que é o dress code, né? Que enfim, a gente acaba usando esse termo em inglês mesmo. E também um acompanhamento. Porque muitas vezes você estabelece, né, o dress code, dá o treinamento, mas os funcionários mudam, ou os funcionários esquecem. E aquilo tem que ser muito construído, né, a 4 mãos junto com a empresa. Né? A gente tem que entender qual que é a cultura organizacional, a cultura da empresa, o que eles querem passar. E também cada departamento da empresa, estudar cada departamento. Um case que eu tenho também era que o problema era o que os funcionários comentavam por trás, né? Eles queriam acabar um pouco. Então a gente sentiu a necessidade que, apesar do dress code, do treinamento, era para uma outra, para algumas pessoas da empresa, mas a gente sentiu a necessidade de fazer para todos os funcionários um treinamento especial, uma abertura, né, do trabalho, com uma palestra de esclarecimento do que é a consultoria de imagem, o que seria feito, para que seria feito, né, pedindo a colaboração de todos. Então, é muito saber escutar o que a empresa precisa e construir juntos. E multinacionais, né, e grandes empresas, elas têm setores diferenciados. Então, quando a gente constrói um manual de dress code, você tem que também escutar, né, por exemplo, o chefe do almoxerifado, o gerente, né, do chão de terra, vamos dizer assim, para ver o que eles precisam. Porque não adianta eu chegar lá e falar, vamos fazer o uniforme e tal. Né, se eles estão lá num ambiente extremamente quente, então eu também tenho que pensar qual é o tipo do tecido daquele uniforme, qual é a cor. Então, vir trazendo, né, uma uniformização, se for o caso, ou a construção de um dress code que apareça com o pedido daqueles colaboradores é muito legal, sabe? Porque não cria uma imposição, sabe? Eu ouço muito o pessoal falar, eu adoro uniforme, né? Você não quer parar para pensar e também você não gasta a sua própria roupa, né? Então, é verdade. Em certas circunstâncias, tem até uma empresa, não vou falar o nome aqui, mas é uma das grandes indústrias farmacêuticas aqui do Brasil, que adotou o amarelo, né, como um grande branding, foi um case hoje de super sucesso. E eu já tive a oportunidade de estar lá, de ver. E realmente as pessoas estão com um dress code relativamente informal, né? Às vezes está com uma camiseta, com uma... Como é que chama? Polo, né? Mas existe uma identidade. É muito legal, porque está todo mundo de amarelo e todo mundo ali. Aquilo se torna uma... É como se você faz parte. Fazer parte. Exato. É isso. A né? palavra então, é fazer parte. É isso, né? é isso. Você faz parte daquilo, então você abraça aquela causa. E aí eu acho que muda completamente. Aquilo você está realmente, de novo, né? Reiterando, corroborando a imagem e a marca daquela organização. E você cria esse senso de pertencimento. Que é isso que sabe que eu lembrei de um case de um amigo que ele é diretor de RH de um fast food, de uma grande empresa de fast food. Era, né? Mudou de trabalho. E teve um momento meio delicado de falar com os funcionários, um momento de pandemia e tudo, que ele sentiu a necessidade de estar mais próximo dos funcionários. Então, ele vestiu o uniforme, né, que eles usam no chão de fábrica para conversar com eles, né? E usou também o boné. Então, são estratégias, né? Exato. Também é uma estratégia. Você vê como a imagem é importante. Tem técnicas que a gente usa, por exemplo, você vai sentar numa mesa para negociar onde você quer passar mais poder, o power suit, né, em inglês, que é o terno, gravata, ou pelo menos uma camisa com contraste com um blazer. E ao mesmo tempo, se você quer se aproximar mais de um funcionário que está tendo um pouco de dificuldade de comunicação, a gente fala tons mais claros, né, tons pastel, menor contraste, linhas mais arredondadas. Tem todos os elementos de design, né? A gente insere muitos elementos de design nesse sentido. Porque somos seres humanos, né? A nossa Exato. percepção, ela é aquilo e não tem muito como argumentar realmente. Eu lembro que meu avô, ele morreu ainda usando chapéu, né? Porque veio de uma geração que usava chapéu. Então, para sair de casa, né? Os homens, as mulheres colocavam chapéu. E aquilo era a zona de conforto dele, ele se sentia bem. Então, não é que existisse nenhuma expectativa, né? Era parte da identidade dele.
E para mim isso sempre foi uma grande incógnita, né? Porque, novamente, em algum momento isso era imposto, né? Ninguém saía, a mulher colocava luva, colocava o chapéu, etc. E aí isso, obviamente, vai mudando com o passar do tempo. Então, é claro que se a gente se prende a situações, a gente estaria todo mundo usando terno até hoje, né? Então, você tem que entender que o mundo muda, que as situações são, de alguma maneira, flexíveis e que vão refletindo a sociedade da época. Mas o que também é você manter aquilo que para você é legal, né? Eu ainda tenho estilo de coisas que são de algumas, talvez décadas atrás, e é isso, faz parte da minha identidade e eu curto, né? E os importantes que você trouxe, né? Porque a gente sempre fala, existe a identidade da empresa e a identidade de cada um, natural, todo mundo tem a sua e toda empresa, mas tem uma maneira de você juntar, a gente sempre usa 2 bolinhas no treinamento assim, né? E a intersecção dessas duas é onde vai ser o seu ambiente corporativo, que afinal de contas você está representando uma empresa, um nome, um branding, e a imagem, né, é tudo. E você não precisa deixar de ser quem você é, deixar de ter sua identidade pessoal para adquirir só o da empresa, mas tem uma maneira de... eu adoro acessórios, né? Então, como você usar acessórios, mas também respeitando um pouco as regras da empresa. Eu adoro... calça jeans, então usando a sexta-feira. Então tem maneiras, né? E acho que o consultor de imagem também tem que saber escutar, tem que saber ouvir. Quando é um trabalho como esse canal de TV, que a gente fala com pessoas, né, talentos, apresentadores, que também tem uma imagem, mesmo fora, né, do canal de TV, a gente teve que ouvir muito eles. A gente até fez um trabalho lá diferenciado dentro da consultoria de imagem, usando os arquétipos, para a gente conseguir acessar um pouco além, para a gente entender um pouco além das dificuldades, para eles se abrirem um pouco mais e criar esse elo de confiança. Porque no frigir dos ovos reflete a cultura, não tem como. Exato. Então também tem isso, né? É um canal que é mais informal. E também tem outros canais que passam notícias mais sérias. Então, até que ponto, né, dá para inserir determinada cor ou determinada forma de roupa. E às vezes o programa, né? Tem um horário que é um horário mais nobre, então mais coisas. Tem um horário que né, fala mais de às vezes estão falando de inovação, de outros temas mais contemporâneos. Exatamente. E aí você pode ter um pouco mais de flexibilidade. Né? Tem um case que tem uma empresa grande, enfim, de imóveis do Brasil. Então, tem uma área dela que trabalha mais em cidades litorâneas. Então, quando me chamaram para falar muito dessa questão de dress code, falaram assim, Raquel, tem que focar muito ali, porque não é porque trabalha na área litorânea que tem que estar de chinelo atendendo dentro da loja. Se o ticket, né, do produto, como o produto é percebido, porque é mercado de luxo, né? Então também pensar nisso, é mais casual, é litorânea, é casual, bota um tênis, não necessariamente precisa ser um chinelo, né? Como é que vai falir? O cliente entra, né? Mas tem então, tudo uma questão de percepção. Muito interessante aí também, que você mencionou, Raquel, porque eu morei 10 anos no Rio também, né? Então, a gente sabe o que é temperatura, né? O calor está em outro nível. E às vezes a empresa, principalmente naquela época, tinha um dress code muito mais rígido, e eu via os meninos, tadinhos, eles sofrendo, né? A camisa tinha que ser de manga comprida, a gravata tinha que estar lá, e terno, né? Às vezes terno preto. Dependendo da empresa, sim. Pois é, eu fui... Isso é, né? Um tempinho atrás, eu tô falando do meu tempo aqui, gente. Mas eu digo... Também do outro lado é importante entender, né? Às vezes você impõe e cerceia demais, quando você tem que considerar também o conforto, né? E o ambiente onde essa pessoa está trabalhando. Se é um ambiente interno, com ar-condicionado, é uma coisa. Se está num ambiente externo... Mas é sempre com ar-condicionado, né? Tanto que eu fui falar em Cuiabá, e aí eu falei assim, nossa, Cuiabá, calor demais, né? Aí eu fazendo briefing... O pessoal da empresa, perguntei, né? Como é que pode? Pode isso, pode aquilo? Não, Raquel, aqui todo mundo é blazer para os rapazes, as meninas, porque todo mundo trabalha dentro do ar-condicionado, é isso que você está falando. Né? Se fosse um ambiente aberto, a gente pode pensar nesse frescor a mais. Então tem tudo isso, até a ambientação da onde é vendido o produto. Mas até para você ser formal no ambiente externo, é possível sem que isso seja
né? Sem que todo mundo precise estar, como você diz, de bermuda e chinelo. Exatamente. Né? Então, até porque tem isso. Você está falando com clientes, você está representando uma empresa, e muitas vezes são empresas com uma formatação científica, né? É uma coisa que tem lá o seu peso, a sua responsabilidade. Então, a gente brinca muito que é bom senso. Né? Vai um bom senso dos dois lados, porque do mesmo jeito, e não pode ser impositivo de nenhum dos lados. Nem a empresa pode falar, olha, é isso que eu demando, exijo e quero. Até pode, se ela quiser, mas né, ela não vai reter os talentos que ela espera. E nem tampouco o funcionário pode também querer fincar uma bandeira e falar, é isso e acabou. Né? Tem que entender que isso é um entrosamento entre pessoas, seres humanos, é um colaborador e uma empresa e um colaborador, isso é uma troca. Né? Então, onde que está o papel de cada um? E como cada um usando aí, obviamente, né? Entendendo o outro lado, a outra parte, e usando de bom senso, consegue. Porque é bom para todo mundo, né? É muita questão da nossa comunicação, como a gente faz essa comunicação. Né? E a Silvia trouxe essa coisa de trazer, né, a flexibilização do dress code. Né? Antigamente a gente via, por exemplo, os profissionais da área financeira, paletó, calça, gravata. Hoje em dia a gente já vê que os executivos já não usam mais a gravata. Né? Muitas vezes paletó, calça, camisa social, deixa a gravata, sim, porque é um item de formalidade do guarda-roupa masculino. Então, tem uma reunião, eu tenho um cliente mais sério, um cliente mais tradicional, eu vou, né, no Tribunal de Justiça, coloco a gravata como respeito àquele assunto que vai ser abordado e a profissão que eu tenho. Mas naquela minha agenda que eu ainda não tenho, né, não vou em alguma sessão mais séria, eu posso estar ali sem a gravata. Né? A mulher no passado usava muito terninho, hoje em dia já tem muito mais a quebra da blusa, com a saia da blusa, com a calça. Então a gente teve essa flexibilização. Da saia, né? Porque teve uma época também advogadas, eu acho que até pouco tem tribunal, essas coisas só pode usar a saia, né? E acho até que em setores públicos também, né? Então, realmente, não já estamos, né, mais adiantados e modernos. Já foi, né? E falando um pouco assim, quando você falou muito de comunicação, e o que é a etiqueta na comunicação? O que é... Porque hoje a gente vê que está todo mundo assim, mais soltinho, né? E não é só na imagem, é na forma de se comunicar, é como se expressa, etc. Isso tudo está relacionado, como é que é? Tá. Então, a maneira como a gente se comunica, né? Hoje com home office. E a gente já viu vários furos aí acontecendo, né? Desde a pandemia até pouco tempo atrás. Tem muito meme, né? Muito meme. E o pessoal vem aprendendo, a gente vê, enfim, coisa que acontece, mas... E também a comunicação, o horário de trabalho, muita gente hoje se comunicando por WhatsApp. Antes não tinha essa comunicação formal, atendimento de empresas, de seguro, de tudo, de banco, né? Com atendimento via WhatsApp. Então, quer dizer, o WhatsApp virou uma comunicação formal no ambiente de trabalho, mas a gente nunca pode esquecer que a gente não está falando com o nosso amigo. Por mais que o seu colega de trabalho seja seu amigo, então respeitar o horário, né, se comunicar com a pontuação correta, que às vezes a falta de uma vírgula faz um sentido totalmente diferente numa frase, ficar abreviando muito, que é uma coisa muito das gerações mais novas, né, de abreviar muito as palavras. Né, você não sabe quem está lendo do outro lado. Quem está lendo. Né? Você, de uma certa forma, tá, porque metade das abreviações eu não entendo. Então, verdade. Então, também até um respeito, né? É o que você estava comentando, né, dos textos, né, que hoje em dia está tendo aula para aprender a escrever novamente, né? Porque as pessoas estão escrevendo muito com abreviação. E isso não é positivo. E assim, às vezes muito truncado, né? Aquela coisa que a gente brinca, assim, eu fico doida quando me começa a mandar o WhatsApp, assim, oi, tudo bem? Não sei o quê, e fica aqui, plim, plim, plim. Gente, pelo amor de Deus, né? Áudio muito longo, muito né? longo, né? Que eu brinco que são podcasts também que o pessoal manda. E às vezes você não pode escutar, você também não sabe em que situação a pessoa está, né? Às vezes você demanda uma resposta imediata quando também tem aí um código de conduta em relação a isso, o que é correto em relação a um delay nessa resposta, porque você está ocupado, você está em reuniões, e o que é também
de novo, né, uma boa prática de resposta, já que eu estou falando com uma pessoa que pode ser um cliente, que tem uma expectativa. Em geral, assim, o e-mail é o mais formal, né? O e-mail normalmente, se a pessoa traz mais segurança, que mais traz segurança. E o e-mail normalmente 24 horas, mais ou menos, para ter uma resposta. Se você, né, 24 horas úteis, né? Já o WhatsApp, ele tem que ser usado para uma comunicação mais rápida, né? Porque hoje em dia parece que todo mundo está resolvendo tudo pelo WhatsApp. Olha, eu sei que é prático. Tem gente que nem abre mais e-mail, gente. Eu, se disser, provavelmente 1% dos e-mails tem, né, alguma comunicação. Mas você viu que está voltando, né? Está voltando essa necessidade do e-mail. Porque muitas vezes o WhatsApp, o que acontece? A conversa pode se perder, está tendo essa questão da pessoa também pegar, né? Que a gente está vendo furto de WhatsApp. E eu costumo dizer que a tecnologia, ela veio para facilitar muito, muito a nossa vida. Mas ela atrapalhou demais o comportamento e os relacionamentos, porque ela tirou a fala como principal meio de comunicação. Ela entrou a escrita. E a escrita, por mais que ela tenha essa rapidez do WhatsApp, quando você lê um texto, você tem que interpretar aquele texto através das suas emoções também. Não é? E muitas vezes você pode estar num momento, não liga mais. Então, assim, tem essa questão que a Silvia falou da rapidez. Mas, se você lembrar que você está falando com um cliente, né? Então, tem que ter uma saudação de começo, tem que ter um encerramento daquela conversa também, né? Então, a gente se fala, vou te enviar, ou etc e tal. E hoje em dia, o que eu vejo muito é as pessoas começam e somem. Somem. Isso também tem incomodado muito as pessoas, né? Essa é uma etiqueta bem interessante mesmo, né? Porque eu sempre falo, primeiro a apresentação, às vezes você manda um oi, tudo bem, você espera que a pessoa vá se conectar com você. Obviamente, hoje em dia, você tem muitas ferramentas de gestão do WhatsApp, né? Então, elas precisam fazer o que a gente chama de abrir a conversa. Então, você depende de uma resposta do teu... da pessoa com quem você está se comunicando para dar continuidade, mas não é porque você recebe, eu recebo inúmeros, oi, tudo bem, todas elas são bloqueadas. Eu não faço ideia de quem não conheço, então para mim não funciona. Então, olá, sou fulano de tal, estou representando a empresa X e gostaria de conversar sobre isso, né? Podemos falar agora qual o melhor momento, né? Fazer um CTA ali, um call to action, para saber qual que é o próximo passo, né? Dessa comunicação. Então facilita muito e faça isso num bloco, né? Sucinto o suficiente para que não incomode, objetivo, mas grande o suficiente para que pelo menos eu saiba com quem eu estou comunicando. Pois né? E o que ela espera de mim. Então essa questão também é muito delicada. E a grande questão do WhatsApp que eu sempre falo é, pela rapidez, ele informalizou a conversa. Isso é um fato. Porque e-mail, eu lembro que e-mail, a gente escrevia uns e-mails gigantes, escrevia um monte de parágrafo, contava toda a história ali, né? Ou vinha na cadeia de e-mails, tudo isso. Com o WhatsApp, você pode ser tão rápido ou tão extenso quanto você quer. E a segunda questão tem sempre a possibilidade do áudio. Então, novamente, às vezes você pode ser uma pessoa que escreve bem, mas não necessariamente se comunica bem, né, verbalmente, ou pode ser o contrário. Então, também você vai estar lidando com essa pessoa, né, com vários modelos de comunicação numa mesma ferramenta, né? E tem o visual, que eu sempre falo, porque não é, você pode mandar um vídeo ou a própria foto do WhatsApp também diz muito sobre a pessoa, né? Importante. Então, ela quase que combina todas as formas ali de percepção, de interpretação de quem é aquela pessoa em uma ferramenta só. E é importante que você entenda isso. Né? Uma coisa que as empresas também têm feito de vez em quando é a sessão de fotos, né, para os funcionários, para ter uma foto profissional. Porque às vezes a pessoa mesmo não tem essa iniciativa, aí pega a foto do pôr do sol, a foto da flor, foto de biquíni, do pet, né? Foto do cachorro, foto sem camisa, bebendo, né? Sentado beijando o marido ou a mulher, isso não é problema, né? Mas a partir do momento que você fala com clientes representando a sua empresa, aquela foto do WhatsApp, na grande maioria das vezes, tem que ser do seu rosto. Porque é através do rosto que a gente se comunica e se conecta. Porque pelo menos dá uma primeira, né, identidade. Eu estou entendendo com quem eu estou falando. Muitas vezes tem a foto do cachorrinho, etc. Não sei quem é a pessoa. Por isso que é importante se identificar, né, Gilce? Olá, eu sou fulano de tal, da empresa tal. Porque hoje em dia os RHs é uma coisa que eu tenho sentido muito. Eles não falam de onde eles são. Nem se apresentam. Então, assim, é uma atenção
redobrada que se tem que ter. Porque não é porque o WhatsApp é uma comunicação rápida que você vai se esquecer de se apresentar, não é? É isso. E toda essa flexibilidade, ela também passa por um WhatsApp quando ele é da empresa, né? E quando é o seu pessoal. Então, muitas as empresas também estão optando a não usar mais o WhatsApp pessoal das pessoas, né? Até porque também você tem aí todo o problema de segurança e a pessoa vai embora, né, com toda a informação. Então, realmente tem hoje uma questão da informalidade da ferramenta, que por isso que o e-mail não deixa de ser um retorno aí, talvez até bem recebido em alguns casos. Hoje acabou de sair uma pesquisa recente da Monster Intelligence, que é uma empresa americana, que fez uma pesquisa, né, sobre como está tendo demissões, né, de uma maneira geral no corporativo, e como as demissões estão muito relacionadas ao comportamento das pessoas. Então, achei muito interessante, porque quais são os piores comportamentos? É você deixar o seu ambiente de trabalho bagunçado, você não responder às comunicações de WhatsApp, fofocas. Então, quando você me perguntou logo no começo o que seria etiqueta, a gente remete muito a algo antigo, mas as questões são as mesmas, né? Elas perduraram. Hoje em dia, a gente tem que reaprender a como nos relacionar. Né? É isso aí. E rede social? Ixi. Ai, meu Deus, outro problema. Pegou um problema grande agora. Nossa. É outro problema, sim, com certeza. Muita gente pergunta, é um ponto que a RH pede, né, quando eu vou dar treinamento para falar exatamente sobre imagem digital, que é o que eu estava falando para você. Então, o que tem? A rede social é um ambiente onde você tem uma liberdade maior, onde você se sente mais à vontade para compartilhar suas fotos, falar o que você pensa, né, mostrar aonde você vai. Mas a partir do momento que você também, nas suas redes sociais, você está ali, outras pessoas do trabalho te seguem, clientes por exemplo, eu trabalho numa loja de mercado de luxo, né, que tem aí uma visibilidade gigante, e as minhas clientes me seguem. Como é que eu posso ser uma pessoa naquele ambiente e fora dele? O que eu transmito ali é a minha vida pessoal, mas eu tenho que ter ali, né, outras pessoas me seguindo. Então, eu sempre aconselho, a partir do momento que você tem uma vida pessoal mais informal, mais leve, que você goste realmente de mostrar quem você é, né? Tenha 2 perfis. Um que você transmita ali, né, todo o seu trabalho, aonde que você atua, e o outro para as pessoas que você escolhe, mais fechado. Porque o perfil de rede social hoje em dia, os RHs usam. O chefe da empresa te segue. Tem muito influencer, né? Muito, faz isso muito. Hoje, que ele vai alguma coisa oficial, né? Que é o dele como influencer, como uma pessoa que um gerador de tendências, né? Que tem alguma coisa a ser comunicada, tem uma essência ali que ele quer comunicar, e ele tem o dele, talvez da família. Exato, são exato. mais específicos. Então, rede social, né, muito Silvia? cuidado, tem que tomar muito cuidado. A gente nunca lembrar, a gente sempre lembrar que não é só nossa imagem dentro da empresa, mas tudo faz parte. Da foto do WhatsApp ao, né, o seu Instagram, o seu LinkedIn. E então, a maneira como que você mostra ali, o que você faz, né? Realmente, o que você fala, né, suas opiniões, tomar muito cuidado. E fora que, se você é um empreendedor, por exemplo, nas redes sociais, você pode conquistar clientes, né? Os clientes quererem fazer um trabalho com você, te contratar, você ser chamado para dar uma entrevista, você, né, chamarem você para fazer um trabalho novo com pessoas novas. Então, as pessoas se conectam ali também para fechar negócios. Então, é importante também que você tenha atenção a tudo que você posta. Até porque a rede social, cada uma também tem o seu segmento, né? Sim. Então, eu sempre brinco. Você faria isso no LinkedIn? Exato. Né? Eu ia falar agora, né? Que todo mundo ali pensa 2 vezes. Eu leio meus posts 45 vezes, né? Deixa eu ver se eu coloquei direitinho, se a pontuação tá ali bem organizada, né? Quem ele atinge, etc. Porque ali são sempre potenciais contratantes, né? Ou potenciais clientes. Então, você entende... A ferramenta nunca deixou de ser espontânea o suficiente para muitas vezes você ter, inclusive os maiores engajamentos,
são de questões pessoais, né? Muitas vezes contando do sucesso de um filho ou de alguma coisa da jornada dele, que ele se orgulha. Isso dá as pessoas gostam da conexão do lado humano. Mas nem por isso essas pessoas usam de toda a informalidade do LinkedIn. Ela trata aquilo como uma ferramenta profissional. Então, por que não entender a empresa num contexto semelhante, né? É o seu ambiente de trabalho, o local onde você vai, né, dentro dessa transação que é o trabalhar para alguém e alguém te contratar, você tem lá suas responsabilidades, assim como a empresa também. Então, isso E tem a política do cancelamento ainda hoje em dia, né? Cancelamento. Nossa Senhora. E assim, para quem depende, né? No nosso caso, a gente usa muito rede social para divulgar nosso trabalho. Mas hoje existe uma coisa que parece que quanto mais polêmico, mais gera engajamento. Então tem que tomar muito cuidado de não entrar em polêmica. E outra coisa que está acontecendo muito também, recentemente, é que quando você, sei lá, sai um post do Globo, do jornal Globo, falando sobre algum assunto polêmico, você colocou sua opinião, quem te segue, o teu comentário aparece primeiro, aparece com mais destaque. Então, cuidado também nos comentários que a gente faz, em outros posts, tudo isso, né? A gente tem que tomar cuidado. Porque hoje a gente tem o direito à voz, né? Sim. O que é muito legal, é uma imensa conquista. Maravilhoso, e a gente tem que ser muito grato por isso. Uhum. Mas, por um outro lado, tem que entender. Eu sempre falo o seguinte, são relações humanas, né? Se todos nós considerarmos que nós temos o direito acima do direito do outro, será um mundo muito individualizado. Né? Então, você tem que entender você dentro de um determinado contexto, de um ecossistema, dentro de um espaço ali. E só isso. Voltamos para a questão do bom senso. Então, é a palavra principal. Se eu fizer alguma coisa, aquilo vai prejudicar meus colegas, né? Se eu tiver um determinado posicionamento, eu vou deixar as pessoas numa posição difícil, eu vou, de alguma maneira, associar uma imagem como imagem não é ideal positiva. A da empresa, não positiva a imagem da empresa. Então é um pouco, é só sempre considerar o lado do outro, né? É um pouco, se colocar no lado do outro, ter empatia. E a gente, como consultora de imagem, eu, assim, não sei, Silvia, eu acho que sim, né? Mas eu recebo direto de seguidor, Raquel, olha só, essa consultora de imagem falou isso, olha que absurdo, não sei o que. Então, assim, as pessoas são atentas ao que você fala e ao que você posta, né? Então, é essa construção da imagem, é o que eu falei logo no começo, não adianta você estar super bem vestida se eu entro aqui e não cumprimento as pessoas, né? Tem que ser um todo. E a imagem digital hoje tá dentro desse todo, né? E cada vez mais, né? Exato. Ela é hoje a grande expressão. Então, até porque você se conecta menos presencialmente ou numa ligação, né? O digital hoje, ele é um grande filtro das coisas. E ele é um filtro super populoso. Então, tem muita gente lá dentro. Principalmente no Brasil, né? A pessoa que adora uma rede social. Adora uma rede social. Heavy user, né? De Instagram, de tudo. A gente fala que na consultoria de imagem, né? O Brasil está anos-luz na frente dos Estados Unidos, que a gente sempre acha que os Estados Unidos está nas redes, né, Silvia? A gente sempre fala, o Brasil em rede social é assim, anos-luz. Mas tem sempre assim, eu brinco da prova do coquetel, né? Então, se você é convidado para aquele coquetel e você vai saber também se posicionar lá, né? Conversar com as pessoas, fazer conexão, né? Não é só pegar o vinho e ficar ali no cantinho. Ficar no cantinho, né? Porque a função desses coquetéis networking é você conversar com as pessoas. Né? Então, o networking ele tem que ser utilizado em todos os sentidos, não só, né, a prática digital, mas no mundo real. Verdade. Na vida como ela é. Então, é importante que as pessoas tenham esse tipo de exposição e usem a seu favor. Exato. Né? Aprendam com isso. Sim, com certeza. Busquem até formas de... E a gente mesmo no trabalhos corporativos chega muito para nós através do Instagram. Então é uma ferramenta de trabalho para qualquer um, né? Porque as pessoas, apesar de no fim de semana às vezes estar olhando e vendo o que você faz, e que pode surgir trabalho, oportunidade de emprego e tanta coisa, né? Pois é. Quem você quer ser, né? Exato. E onde você quer chegar e como é que você constrói essa tua jornada muito suportada pela sua imagem. Exato. Porque senão não tem. E na hora que você constrói essa imagem consistente, equilibrada, você a mantém, né? Então as pessoas pensam, fulano, lembrei, aquela pessoa que... Você construiu aquilo ao longo dos anos, né?
Eu acho muito legal esse lance da consistência, né? Assim, você consegue transmitir sempre a mesma coisa, sem mesmice, né? Não é isso que eu quero dizer, não é? Mas existe uma consistência em quem você é. Eu estava até num evento essa semana e uma menina incrível estava dando uma palestra, né? E ela estava justamente falando disso. Ela teve que aprender a se conhecer. Ela falou, então, se você quer participar de uma rede social, a palavra-chave é autoconhecimento. É isso mesmo. Você primeiro faça uma lição de casa, vai entender quem você é, né? O que você gostaria de expressar, quais são seus valores, suas crenças, e que tipo de pessoa você quer mostrar para o mundo. Isso, é isso mesmo. E vai construir a comunicação em relação a isso. Depois você tem lá as coisas da ferramenta, como é que a ferramenta cada uma funciona, como é que se posiciona, mas... É muito mais isso, né? Se conhecer. Verdade. E às vezes a gente quer usar algumas vezes da rebeldia para expressar uma satisfação, ou às vezes tá infeliz com alguma coisa e aí fala uma coisa para cutucar alguém e, gente, né, a gente tem que se preocupar quem que você quer de fato se comunicar ali, que o teu cliente ou o teu parceiro, o que quer que seja o seu objetivo na rede social, né? Como é que essa sua persona vai entender quem você é. Na vida pessoal e na vida real, né, Silvia? Porque às vezes você tá... E é isso, é a própria etiqueta do dia a dia, né? Das conexões humanas, das relações humanas dentro de uma empresa. Eu falo isso em absolutamente todo episódio, o povo não aguenta mais. Mas uma empresa é feita de pessoas para pessoas. Exato, né? Perfeito. E sem essa conexão, se esse relacionamento ele não for produtivo, positivo, o que vai chegar do outro lado também não é. Né? É isso que forma a cultura. Então, você tem direito de se posicionar e de expressar as suas verdades, as suas crenças, né, a sua opinião, mas lembrando, né, que os outros também, né, e que todos juntos... E que podem não ter a mesma posição que você os relacionamentos são isso, né? Ninguém não são robôs, não somos robôs, né? Essa é a grande diferença, né? Entre ali a inteligência artificial e os humanos, né? Vamos abusar dos nossos soft skills, né? Por enquanto, né? Que ainda nos é permitido. Então, depois não reclama, né? Essa inteligência artificial... nos substituir por completo. Nós vamos virar um clonezinho. Tinha um desenho antigamente do clone. É verdade. Mas eu acho que é isso. Esse papo vai longe, meninas. Então nós vamos ficar aqui até amanhã nessa conversa. Mas mais alguma coisa que vocês acham importante trazer do trabalho de vocês e que vocês acham que as empresas, os colaboradores e os líderes, né, devem sempre ter em mente na hora em que a gente fala de etiqueta corporativa, de etiqueta digital, alguma última mensagem aí que não pode ser perdida? Eu acho que sempre que uma empresa, né, tiver algum problema em relação a isso, né, que o RH sentir necessidade e for entrar em contato, vamos pensar em trazer alguém de fora para abordar esse assunto, né, que os CEOs e executivos e chefes, né, escutem o RH e realmente tragam uma pessoa de fora, porque quando você traz uma pessoa de fora, essa pessoa vem com uma bagagem de conhecimento muito maior, falando sobre um assunto que está sendo relevante naquele momento. Então, assim, é importante para que tenha esse convívio dentro da empresa. A gente fala tanto hoje em dia da necessidade das pessoas estarem bem, essa nova geração que está, né, gigante dentro do mercado de trabalho. Por que ela fica tão insatisfeita? Porque são pessoas que elas precisam de um propósito para trabalhar ali naquele ambiente. Elas querem se sentir bem, né? Então, como que elas vão se sentir bem? Sabendo se relacionar com as outras pessoas. Então tem o lado da geração jovem. Os jovens não sabem se relacionar porque não sabem escutar. Mas as gerações mais antigas também estão, né, sabendo ali se comunicar com a geração mais nova. Então, quando você traz uma pessoa de fora, a gente vem com essa abordagem, a gente vem com esse assunto de uma maneira leve, fazendo novamente, com que as pessoas reflitam sobre a importância dos relacionamentos nos ambientes de trabalho. Interação é tudo. É isso aí. Você sabe que eu estava lembrando, a gente já deu uma vez um treinamento juntos para uma ONG, né? E eu também faço um trabalho para uma ONG que ajuda mulheres em situação de vulnerabilidade
vulnerabilidade entrar no mercado de trabalho. E então, quando a gente fala em consultoria de imagem, dress code, todo mundo acha que é uma coisa só pra gente, né, que tem dinheiro, só pra diretoria, e na verdade é pra todo mundo. E tem uma diquinha que acho que eu vou deixar aqui no final, que é o guarda-roupa cápsula. A gente traz muito o guarda-roupa cápsula quando a gente fala para, enfim, para, né, todos os funcionários de uma empresa, né, de qualquer nível social, econômico, que é você, às vezes, com 9 peças, você consegue montar 30 looks, quer dizer, para o mês inteiro, sabendo, né, escolher as peças. Né, se tiver mais interesse, você pode dar um Google, hoje tem muitos posts, tem muitos materiais, muitas fotos sobre o assunto, guarda-roupa cápsula. E você sabendo comprar peças que combinem entre si, que tem uma boa qualidade, de tons mais neutros, menos estampas, que atemporais, né? Você fazendo o mix, né, dessas 9 peças, você consegue construir pelo menos uma base de um guarda-roupa que depois, entrou na moda o pink, entrou na moda, gosto da estampa, sei lá o quê. Você pode ir depois adicionando, mas ter uma boa base, né? Uma boa, dependendo do teu ambiente onde você trabalhar. Não é falando sobre valor econômico, não. Hein? Não. Né? Porque, inclusive, cada um tem sua personalidade. Sim. Né? Então, você precisa, às vezes, como você disse, eu gosto de grandes acessórios, ou eu gosto de determinados tons, ou eu gosto de estampas, né? E você pode brincar com tudo isso. Isso é quem você é, a sua identidade. Isso é importante, até que você tenha esse espaço de se comunicar, porque também, né? Você tem que se sentir inserida. Poxa, eu vou trabalhar naquele ambiente, mas o que eu visto não está trazendo nada de quem eu sou realmente. Claro. Então, trazer um acessório, como você falou, uma bolsa, um sapato, uma cor, uma estampa, faz com que você mostre quem você verdadeiramente é. Eu tenho um cliente meu que ele ama gravata borboleta. É isso. Né? E não precisa ser lisa. A criatividade dele está na gravata borboleta de padronagem criativa. E tá lindo, super arrumado, super executivo, trazendo ali, né, um código de imagem. Dele, a personalidade. E aquela frase, né, Raquel, que você sempre fala, as pessoas são contratadas pela competência, mas são demitidas pelo comportamento, né? Então quem é você, né? Como você vai achar formas de se expressar que valorizem a sua identidade, mas que da mesma forma também não, né, coloque os outros aí numa situação de desconforto, né? Então, porque todos temos o direito de fazer parte desse mundo. É isso mesmo. E que é um mundo aí multicultural e, graças a Deus, muito diverso. E que Brasil seja cada vez mais assim. Ilze, a gente queria entregar um livro que eu escrevi com a Raquel e mais que 2 consultoras de imagem, a Rita e Luciana. Então, de repente, né, o pessoal que está assistindo quiser conhecer um pouquinho mais sobre o nosso trabalho. Gente, olha aqui, deixa eu ver. Nossa, a sua moda. Adorei. Isso. E aí, vocês 4 escreveram? Isso. Escrevemos porque aqui no Brasil a bibliografia de consultoria de imagem era muito, assim, pequena em relação a português, né? Todos os estudos têm só livros internacionais. Então, a gente escreveu aí, falando sobre a consultoria de imagem, cada uma falando um pouquinho sobre a sua expertise. Então, presente para vocês. Amei. Vou ler agora. Que bom. Então, fica a dica aqui, gente. Olha aí. Nossas amigas, Raquel Jordan e Silvia Sigliano, num livro chiquérrimo para descrever como é que a gente pode aprender a nossa moda a fazer um bom uso da nossa imagem, né? E quem nós somos nesse universo do qual nós decidimos fazer parte. Isso. Mas, meninas, adorei esse papo. Não é um assunto fácil, né? Porque ele realmente hoje, mais do que nunca, a gente vem discutindo essa individualidade, mas eu acho importante trazer, então agradeço demais vocês por terem aceitado esse convite. Eu tenho certeza que quem está nos ouvindo aprendeu muito e aproveitou muito aí do que foi dito. E se você tiver qualquer dúvida, né, super fácil aí entrar em contato com as meninas e também sempre tragam ideias de assuntos, de temas, de conceitos que vocês queiram ver debatido aqui no nosso canal, porque a ideia é essa, né? São empresários sem filtro e com muita coisa a dizer. Isso aí. Até a próxima. Obrigada. Obrigada.